é o que queremos. Então, nas nossas vidas, em muitos momentos, nós vamos ter que ter certeza do que queremos, para assim podermos acabar ou destroçar com todos os possíveis empecilhos que chegar até a nós. Então, por isso, eu quero agradecer por vocês terem rompido barreira e terem chegado até esse local. E muitas das horas eu vou dizer amém. Amém quer dizer assim seja, mas é o costume, tá certo? Sejam bem-vindos. Guto já colocou aqui minha palestra falando sobre onde está a sua voz. André, por que essa interrogação de onde está a sua voz? Justamente por isso. Antes de encontrar a própria voz, é preciso encontrar a si mesma, porque a voz nasce do conhecimento da identidade. E quem ainda não se conhece, fala o que os outros querem ouvir, e não o que o coração deseja expressar. Essa é uma verdade. Pode passar, doutor, por favor. Para mim vai ser difícil, tá, gente, falar em 15 minutos, porque eu falo muito. Eu estava perguntando ali ao meu amigo, fugiu da mente aqui, viu, Luiz, como é que um estágio analítico vai falar, gente, em 15 minutos? Ele quer trazer dados, ele quer trazer quando foi que descobriu, ele quer trazer um negócio assim, né, bem destrinchado para que não haja dúvida. Como é que o estágio analítico vai falar em 15 minutos? Né? Mas milagres acontecem e ele começa aqui na trincheira, tá bom? Aqui tá. O silêncio de quem não se conhece. Muitas vezes tentamos falar, nos posicionar, mas sentimos que nossa voz não é ouvida. E aí, nesse sentido aqui, muitas vezes eu me peguei nisso aqui. E começando a entender-me, eu entendi que a primeira voz a ser ouvida, a primeira pessoa a ouvir a minha voz tinha que ser eu mesma. Porque quando eu ouço a minha voz, dificilmente as vozes que foi falado aqui antes de mim vai me fazer paralisar. E foi falado isso, né? Não ser ouvido não é sempre culpa dos outros. Às vezes é porque nossa voz ainda não tem raiz, não tem verdade. Foi falado aqui sobre empreendimento. E se a gente for falar aqui a voz na visão de empreendimento, quantas vezes a gente quer apresentar algo para as pessoas, fazer com que elas aceitem, sendo que em nós mesmos ainda não criou raiz. Ainda há muita dúvida, não do que vamos fazer, mas de que nós somos para fazer aquilo ali. E aqui vem uma frase de impacto. Quem não sabe quem é, fala com a voz do outro. Pode passar, Guto, por favor. A relação entre a voz e a identidade. A voz é a expressão da alma. Quando me conheço, descubro o que quero dizer, o que defendo e o que acredito. Autoconhecimento dá forma àquilo que sentimos, pensamos, e é o processo de dar nome ao que estava confuso. Nesse caso, muitas vezes confuso para nós. A minha voz nasce quando eu conheço a minha verdade. Pode passar. O silêncio que cura. Há momento em que o silêncio não é ausência de voz, mas um tempo de encontro consigo mesmo. É no silêncio que escutamos o que realmente habita dentro de nós. Antes de falar, é preciso se ouvir. Foi falado aqui também sobre a questão da gente olhar lá fora, mas olhar dentro de nós. O que eu estou falando para o outro é em que sentido? O que eu estou entregando para o outro é em que sentido? A gente precisa ter essa clareza dentro de nós. Porque, como já foi falado aqui também, muitas vezes nós vamos ser levados a lugares onde, se nós não tivermos a certeza
E a gente primeiro, antes de falar, a gente não se ouvir, a gente pode deixar com que essas vozes tirem aquilo que poderia ser solução na vida de outras pessoas. Pode pular. A legitimidade da fala. Quando eu me conheço, minha fala ganha autoridade, não por volume, mas por verdade. A voz passa a refletir quem eu sou, não o que esperam de mim. E é nesse ponto que deixo de repetir e começo a minha fala a se tornar a expressão da minha identidade. Quando já tem 2 meses seguidos que Guto ele me fez esse convite para estar aqui, e eu tentei que fugir. E quando a gente quer fugir, a gente traz um monte de coisa para nos colocar, na verdade, para justificar o nosso não. Mas, na verdade, o não que a gente está nos dando para o outro, na verdade, é o não que estamos dando para nós mesmos. E isso muitas vezes provém de medo. Às vezes a gente estamos com medo de enfrentar, com medo do desconhecido, e a gente começa a gerar impossibilidades. Mas quando a gente quebra esse medo, quando a gente entende quem nós somos, por que somos e para que somos, essa voz ganha verdade. Então aí já não há mais espaço para dúvida, para medo, para incerteza, e a gente entende que existe um público esperando pela nossa voz. Não sei qual é a voz de vocês que estão ecoando dentro de vocês nesse dia de hoje. A minha foi uma infância difícil, perdi o meu pai com 7 anos de vida, vim para Salvador com 12 anos para trabalhar em uma casa de família. Aos 26, descobri que eu tinha déficit de atenção e por isso não conseguia concluir os estudos. Só que há 30 anos atrás, falar sobre déficit de atenção não era tão comum como a gente fala hoje. E ficava algo que meio que perdido, meio que vago, porque a gente não entendia, principalmente quem vinha de comunidades, porque essas informações não chegavam até a nós. Então, por várias vezes, eu fiz escolhas erradas por não conhecer sobre mim, não conhecer sobre o outro e não ter tido essa infância da forma que deveria ter, que é os pais ensinando os seus filhos. Não tive porquê. Perdi meu pai com 7 anos de idade e tive que ser enviada para Salvador para trabalhar aos 12 anos de idade. Mas o conhecimento, ele liberta. E aos 26 anos de idade eu decidi voltar a estudar. E lá eu participei de um projeto chamado como Conhecer e Transformar. Nesse projeto, aí veio o que o pastor falou aqui, não sei se é pastor, né? Mas eu já estou dominando, é pastor. Sobre unir o nosso propósito ao propósito do Senhor. Na verdade, não é unir, né? É se sujeitar a um propósito que o Senhor nos deu. Porque propósito a gente não se descobre, a gente se submete a ele. Então, quando eu cheguei ali, eu entendi aonde estava a minha voz. A minha voz estava em simplesmente passar adiante aquilo que para mim foi difícil. Aquilo que eu consegui superar, eu também poderia ajudar outras pessoas a superar. Que para mim foi a falta de conhecimento. Para mim foi a falta de paternidade. Para mim foi justamente os empecilhos de não ter tido um adulto para mim me gerar um caminho, digamos assim. Só que eu fazia isso muito bem com o outro. Eu sempre fui uma boa amiga, uma boa conselheira. Mas isso quando eu chegava desafios para mim, a minha voz ela perdia. Então eu tinha voz para liderar o outro, mas eu não tinha voz para liderar a mim. E às vezes é justamente
foi nesse encontro comigo mesmo que eu voltei ao meu passado, entendi a minha infância, entendi que é onde eu falo sobre o silêncio. No anterior eu falei sobre o silêncio, e o meu silêncio foi esse, de voltar a um caminho que para mim era difícil, porque eu estava indo de encontro às minhas dores, justamente aonde eu não queria lembrar, mas foi ali que a minha voz ganhou verdade, porque eu descobri as minhas dores, mas eu também tive caminho para a minha cura. Porque eu entendi o quanto que a falta do meu pai me fez estar perdida em muitos tempos da minha vida. Mas ali também eu entendi que eu poderia ressignificar essa falta e dar um novo sentido para a minha vida. Foi isso que eu fiz. Passei por um tempo de autoconhecimento, do desenvolvimento emocional, assim consegui me entender, me acolher, me respeitar, me valorizar, me posicionar, e por isso hoje estou aqui. A voz verdadeira, ela não busca aplausos, busca sentido. O sentido da minha vida hoje é ajudar outras pessoas. Encontrar sua voz é um ato de reconciliação entre quem você foi, quem você é e quem você está se tornando. O caminho foi muito dificultoso em alguns momentos. Mas hoje poder falar com propriedade para as mulheres, para os pais, para os filhos, me fez o quanto foi bom não desistir. E o tema da minha palestra aqui seria não desistir. Porém, no momento em que eu estava escrevendo, eu entendi que antes de não desistir, eu tive que dar nome à minha voz. Então, por isso eu não desisti, por isso eu estou aqui. Eu sei que para vocês que estão aqui já passou também por muitas situações, o qual muitas vezes tiveram que mergulhar dentro de si para entender as suas vozes. Então, o meu conselho para vocês hoje é que, independente da situação, da circunstância, não desista, mas valorize cada etapa que vocês passaram. E não se cale, porque aonde foi a nossa dor, aonde foi a nossa paralisia temporária, ela pode também acrescentar alguns pontos e dar continuação não só para nós, mas para outras pessoas que possivelmente estarão no lugar onde vocês um dia já estiveram e que vão precisar dessa voz de comando de vocês. Assim eu agradeço. Final. Vamos tirar uma foto?